E diante de tantas informações a respeito dos acidentes que aconteceram em Juara nesse final de semana, na prova de motocross, o Show de Notícias acompanhou tudo. Nós conversamos com o médico ortopedista que recebeu o paciente lá no Hospital Municipal. Também sobre os outros casos, o Dr. Ricardo Almeida nos informou, mas faltava a informação sobre a causa da morte do piloto Wellington Carvalho da Silva, lá de Mirassol do Oeste. Como a gente sabe, ele faleceu após sofrer uma queda na pista quando disputava a quarta etapa do motocross em Juara. E aí, nós fomos conversar com o médico legista, Dr. José Carlos Braga Neto, que nos recebeu e nos dá agora todas as informações a respeito deste caso, como o paciente chegou até as suas mãos e, é claro, né, qual é o resultado da autópsia que ele fez no corpo do rapaz. Vamos acompanhar então a entrevista com o Dr. José Carlos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, entre lá, YouTube/Show de Notícias. Deixe o seu like, você vai ser sempre informado quando tivermos um novo vídeo. Queremos chegar a 10 mil seguidores. Falta pouco, falta você? Se inscreva. Então, Aparício, assim, como esclarecimento, né, aos seus seguidores, você presta um grande trabalho de esclarecimento, não é, aqui em Juara. Tem não é audiência, é audiência muito boa, tudo. E a gente fica agradecido de poder prestar alguns esclarecimentos para você. Bom, então a questão do Wellington é o seguinte: nós o atendemos, já falecido, claro, na sala de necrópsia. E como ele estava e o que aconteceu. Bom, com a queda, houve muita especulação que ele teria fraturado o pescoço. Não teve fratura de pescoço, não teve traumatismo de crânio. O que aconteceu é o seguinte: ele teve um trauma de tórax. Tendo um trauma de tórax bastante forte, com velocidade e tudo, esse impacto em cima do tórax, ele provocou um caso que a gente conhece e é dito como pulmão de choque. O que é pulmão de choque? Você recebendo um impacto muito grande e estando com circulação acelerada e tudo, a rotura interna, o pulmão é como se fosse uma esponja. E há uma ruptura de vasos internos do pulmão pelo impacto e começa então a haver um sangramento interno no pulmão. O pulmão de uma esponja, ele passa a ser uma esponja que você mergulhou uma esponja em um líquido, por exemplo, ela vai absorver aquilo. Mas só que esse líquido foi o sangue e o pulmão de uma cor rósea, que é o normal, cheio de ar, ele passa progressivamente a ser um pulmão insuflado de sangue. Então ele fica um pulmão que a gente chama de um pulmão hepatizado, ou seja, ele passa a ter a aparência de um fígado. Aí ele não cabe mais ar. Então, vamos dizer assim, à medida que os alvéolos pulmonares são preenchidos por sangue, ele vai então tendo um processo de asfixia mecânica. Então o ar passa a não ter mais, não caber mais dentro do pulmão e ele progressivamente vai insuflando o pulmão de sangue internamente. Isso leva progressivamente a uma insuficiência respiratória e um falecimento, no caso de um quadro agudo pulmonar de asfixia mecânica. Esse foi o fator. A causa morte dele, então, foi esse trauma pulmonar? Um trauma torácico, não é um trauma torácico. Ele recebe aquele impacto muito forte, comprimindo bruscamente o tórax. Então, vasos que são pequenininhos, são fininhos, eles estouram. Então, ele fez um hemotórax bilateral. Ele acabou que extravasou aquele sangue que, depois de insuflar todo o pulmão, ele passa a migrar para a cavidade torácica. Então, dentro do tórax, quando você abre o tórax, você vai encontrar sangue na cavidade torácica, à direita e à esquerda, e um pulmão totalmente insuflado de sangue. Então, levando esse quadro de insuficiência pulmonar, insuficiência respiratória, por uma asfixia mecânica. A área cardíaca dele era invejável. Ele tinha um coração de atleta,
Quando nós abrimos, até pensei que teria um derrame pericárdico, mas não teve. O pericárdio era grande e tudo, mas com um coração de atleta. O coração dele tinha um tamanho, vamos dizer assim, 40%, 50% pelo menos maior que um coração normal. Um coração lindo, bem saudável. Ele não teve ruptura de fígado, ele não teve ruptura de baço, então a parte abdominal não teve. O fator dele foi torácico, foi uma compressão não, um traumatismo torácico levando a um pulmão de choque, como eu expliquei. Doutor Zé Carlos, conversando com o ortopedista que atendeu esse rapaz quando ele chegou no hospital inicialmente, né? Ele disse que percebeu nele hematomas nos olhos, né? Chama-se de estado de guaxinim, uma coisa assim, né? Fica parecido até com aquele animalzinho, né? Que isso supostamente poderia ter sido uma queda de cabeça, batido a cabeça, ou tipo de baixo para cima, né? Batido a cabeça primeiro e o peso do corpo em cima. Então isso está descartado. Vamos dizer, o choque ali, ele não tem um choque exclusivo torácico, ele tem alguns choques secundários. O rosto, por exemplo, ele tem a proteção do rosto, tinha escoriações moderadas, poucas escoriações no rosto, mas não tinha fundamento de face, ele não houve um afundamento de face, não tinha fratura de face, a feição dele estava totalmente normal, não tinha nenhuma fratura. Agora, o capacete, assim como, vamos dizer, se você tiver com um cinto de segurança, por exemplo, você capotou e bateu alguma coisa, você vai ficar com o sinal do cinto. Você vai ficar com as marcas de certos hematomas, assim, provocadas pela compressão do cinto. O capacete também é um aparelho ajustado no rosto. Quando você tem um choque, assim, de qualquer maneira, lançado, o seu corpo vai inteiro, o seu rosto também vai, mas o capacete protege o trauma maior. Mas existe escoriações secundárias provocadas pelo próprio capacete, porque ele bateu inteiro. E ao bater o capacete no chão, o rosto, ele cria choques entre a face dele e o capacete. Então cria-se algumas lesões, mas são lesões secundárias, sem nenhuma importância relevante para o fato do falecimento. Aquilo ali não tinha. As vias aéreas superiores estavam totalmente pérvias, nariz, garganta e tudo, não tinha nenhuma obstrução desse nível. Agora, vamos dizer, o choque, sim. E isso aí é até notório, muitas pessoas ao caírem, assim, caem até choques maiores e momentaneamente fica sem fôlego, para isso. Se o cara tiver um choque meio grande, ele momentaneamente fica meio sem respirar, até que ele recobre, quando é uma coisa mais leve. Só que no caso dele, além do choque, do trauma, que sim, bateu inteiro, o rosto e tudo, mas aonde houve o impacto, onde teria órgãos vitais e que levou ao falecimento dele, foi intratorácico. No caso, o pulmão, o coração, não. Nós tivemos já casos de traumatismo que houve explosão cardíaca. O coração explodiu, rompeu. Nós tivemos um caso de uma pessoa que bateu num pau, foi uma moça, e explodiu o coração. Bateu bem no meio, localizado, explodiu o coração. Agora dele não, ele bateu e o impacto, a força, a inércia, a força, a violência de bater e abalar o pulmão, sim, rompe os vasos, e essa foi a causa. Deu para, digamos assim, detectar se a morte foi instantânea ou ainda poderia ter sido socorrido, foi socorrido ainda com vida? Então, Parício, a questão assim, existe o conceito de morte como fosse assim uma morte cerebral, né? Certo. Não, vamos dizer, assim que você tem um choque violento, a primeira coisa que o ser humano tem é a perda de consciência. Um choque grande, quase sempre, vamos dizer, você perde a consciência. Mas as funções vitais que são regidas pelo tronco cerebral, ponte, a parte básica aqui, porque se você abalar o cérebro total assim, você perde momentaneamente a consciência. E isso até é uma coisa muito boa, porque a pessoa sofre menos. Quando você tem um choque muito grande, é até emocional. Você tem por um momento uma fuga da consciência, você perde a consciência. E isso, graças a Deus, é um mecanismo que você não sofre.
Agora, ele ainda continuou funções vitais básicas regidas pelo tronco cerebral, onde tem o centro respiratório, o centro cardiovascular, tudo está no rombo encéfalo, na base cerebral, que é onde não houve lesão. Mas ele, à medida que foi passando e o pulmão encharcando de sangue, ele, muito rapidamente, ele foi perdendo a capacidade de oxigenação, a capacidade de hematose, de trocar o gás carbônico por oxigênio. Então, à medida que ele vai perdendo a oxigenação, ele vai entrando, então, em falência de oxigenação e vem a morte cerebral. Quando você não é capaz de suprir o cérebro mais do oxigênio, aí vem a morte cerebral, em função da anóxia cerebral, certo? Não havia nada que pudesse ser feito? Não tem, porque é uma coisa rápida, é um fenômeno que você tem um órgão inteiro, pulmão direito e esquerdo, vamos dizer assim, sangrando por capilares, microvasos. Se vocês ter uma noção, você tem noção de artéria, de vaso e tudo, mas os pequenos vasos, as paredes são extremamente tênues. Os capilares são tênues porque eles têm de permitir a passagem do oxigênio e do gás carbônico. Então é uma membrana, o vaso é muito fininho. Um abalo muito intenso, os vasos rompem e ali começa a sangrar e o pulmão vai encharcando. E você não teria absolutamente nenhuma chance de você pensar e você entubar e fazer pressão. Não funciona, porque você não tem alvéolo. É o que aconteceu com o fator de Covid, que muitas vezes o indivíduo faz coagulação, fenômeno de coagulação, ele perde um pulmão, e por que ele vai para o tubo e não volta? Não vai para o tubo que não volta porque você está oxigenando, mas o sangue, o oxigênio não chega ao capilar e automaticamente não oxigena. Se você perde parênquima pulmonar, você pode colocar o gás ali, entubar e colocar, mas não tem a barreira, não tem a possibilidade de entrada do oxigênio e para ser distribuído para o corpo através do sangue. Obrigado, doutor. Pois nada, eu agradeço a todos, obrigado. Tchum, tchum, tchum.